Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, mais uma aula trazendo aqui para vocês. Nós vamos iniciar essa nova série de exercícios e de estudos, né? De grandes estudos e grandes vídeos de exercícios, começando com um ramo aí, um outro ramo da física, que é o ramo da óptica geométrica, tá? Nós vamos estar falando hoje de alguns conceitos básicos, teóricos, mas alguns que não podemos deixar de falar, realizando alguns cálculos matemáticos. Porém, hoje vai ser mais teoria, né? Não vai ter tanto exercício, mas trataremos sobre alguns mais conceitos em vez de cálculos, mas trataremos um pouco mais desses conceitos da óptica geométrica, tá? Nas próximas aulas estaremos dando continuidade também a esse conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, desde já pode já ir se inscrevendo no canal e também curtindo o vídeo, tá? Deixando alguns comentários, alguma dúvida, alguma pergunta. Isso é muito bom para o canal estar sendo enriquecido. Bom, então vamos lá para iniciar essa aula com a óptica geométrica, né? Bom, basicamente a óptica geométrica ela é um ramo da física, como eu já disse, e ela é diferente, né? A ideia da óptica é uma ideia de uma visão, né, sobre as coisas. Os antigos gregos eles achavam, né, e acreditavam que a própria luz, né, saía e a visão, como nós enxergamos as coisas, saiu dos nossos olhos e até mesmo para enxergar os objetos. Então, se os objetos para a gente enxergar não necessariamente dependia da luz, mas sim a nossa visão do nosso próprio olho, vendo as coisas e assim o reflexo da nossa visão seria voltado a nós mesmos e começaríamos a enxergar as coisas. Bom, mas não foi bem assim e não é bem assim que funciona, né? Dando um parecer de uma visão geral, a óptica geométrica ela tem um grande físico e super importante que é o Isaac Newton. Ele fez grandes aplicações dentro da óptica, inclusive muitos conceitos, inclusive da decomposição da luz branca, que é essa imagem que eu coloquei aqui abaixo no quarto dele, né? Projetando aí através da luz, desenvolvendo aí através de um prisma, né? Saindo um feixe de luz, né, dentro do seu quarto, entrando no seu quarto, passando por um prisma, né, espelhado, e acontecendo um princípio que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, que é o princípio da refração, tá? Quando a luz passa de um meio para o outro, ela refrata, e isso é um outro princípio que nós vamos estar estudando mais à frente. Eu trouxe aqui para nós entender a ideia, né, um dos precursores desse conhecimento da óptica, né? Não é novo esse conhecimento, mas é bem antigo, né? Na criação das lentes, na fabricação de espelhos, né? Entre outros vários campos do conhecimento que nós temos hoje, no dia a dia, tá? Muitas aplicações em meios e em algumas outras ciências, em outras áreas, como até mesmo a topografia, né? O uso da radiação, tudo isso faz parte, tudo que envolve a luz em si, todo fenômeno que, ou qualquer máquina ou experimento, né, ou ciência que trabalha a luz, nós estamos falando também de óptica geométrica, tá? Então nessa aula vamos falar de alguns princípios, tá? Bom, a luz, de fato, é o estudo da física e ele está dividido em dois ramos. A óptica geométrica, que é a que nós vamos tratar sobre a trajetória da luz, tá? Dessa propagação, tá? Então nós vamos definir que nós iremos estudar, analisar, investigar essa trajetória e sua propagação, e é ela que nós vamos estar buscando e estudando, tá? Já a óptica física, né, enfoca mais a natureza da luz, e essa parte da natureza da luz
é algo mais complexo, né? São denotados por estudos mais avançados, tá? E esses estudos avançados não remetem agora para nossa concepção, para a nossa contextualização desta aula, tá? Mas sim se preocupar com as aplicações da luz em sua forma de propagação, tá? Então nós iremos tratar dessa parte, a óptica, tá? Por isso que nós chamamos de óptica geométrica, tá? Bom, sabendo que a luz, né, ela basicamente será tratada e será estudada por sua propagação, eu até comentei um pouco, né, anteriormente o que se tinha ideia, né, que para observar os objetos ou qualquer coisa a ser vista ao nosso olho, ao nosso olhar, necessariamente nós não necessitávamos da luz, né? Então isso foi permitido essa ideia por alguns anos, mas foi de fato destruída e trazido grandes experimentos, inclusive vários físicos e matemáticos contribuíram para tirar, né, de vez essa teoria e essa ideia, tá? Então basicamente o que acontece? Sempre quando nós queremos enxergar um objeto, nós dependemos necessariamente de um feixe de luz iluminando o objeto, tá? E aí nós vamos aqui já introduzir os primeiros conceitos da luz, tá? Então para a gente enxergar um observador, como está aqui mostrando, observar um objeto, aqui é um objeto qualquer, tá? Pode ser um corpo, um objeto, tá? Então, para a gente enxergar ele, necessariamente ele precisa estar iluminado. Então, esse objeto aqui, ele está iluminado, tá? Aqui é um objeto iluminado. Então, sobre ele está incidindo, né, uma luz. Né? A luz está incidindo sobre ele, né? Então, basicamente, para enxergar os objetos ou qualquer objeto, a luz tem que estar sendo refletida por ele mesmo, né? Pela cor que ele é composto, né? Então, se, por exemplo, um corpo tem por natureza a cor amarela, quando a luz ela for emitida, essa luz refletida nesse objeto irá refletir aos nossos olhos amarelo, né? Se ele for azul, da mesma forma, tá? E aqui definindo aqui sobre o que é um dos primeiros princípios, o que é o raio de luz. O raio de luz é justamente uma representação geométrica, tá? Da trajetória, tá? O que é essa trajetória? É o caminho que a luz percorre, tá? Então, muitos físicos demoraram para acreditar e conformidade também, dar conformidade a essa ideia da luz ser tratada como uma linha, né, uma projeção geométrica. Alguns não aceitaram, né? Só que hoje, atualmente, nós consideramos que essa trajetória foi subdividida por fótons, tá? Que é uma das peculiaridades da relatividade de Einstein, né? Que é o seu efeito fotoelétrico, tá? Que é também um estudo sobre a luz, né? Então, tem vários ramos aí pra gente se tratar. Então, basicamente é isso. Um raio de luz qualquer é todo raio ou toda projeção da luz que ela tiver uma trajetória indicando direção e sentido, como na imagem aqui, ó. Eu tenho um objeto iluminado, então essas linhas aqui são os raios de luz, certo? Que são os raios de luz, os raios luminosos, e eles estão indicando para uma direção e para algum sentido, tá? Então nós definimos como um raio de luz essa definição. Esse alfa aqui é um ângulo entre tanto as dimensões, né, as posições, perdão, os extremos do objeto, tá? Em relação ao olho. Não trataremos agora desse ângulo, mas é importante lembrar que se um corpo está, né, em pé ou com a imagem invertida, esses sentidos da luz, né, tem um princípio, né, chamado propagação da retilínea da luz, que permanece que esses raios continuem, né, percorrendo o espaço no vácuo e continue sempre retilíneo, tá?
Então, basicamente, o raio de luz é isso. Nós vamos definir agora o que é um feixe de luz, tá? Um feixe de luz é um conjunto de infinitos raios de luz. Um feixe de luz ele pode ser dividido em três, tá? Então, o conjunto, definimos o que é raio de luz. Então, um conjunto de todos os raios é o que nós chamamos de feixe de luz. Então, todo feixe de luz será o conjunto de todos esses raios. Tá? A primeira característica que nós temos do conjunto aqui, sendo um feixe de luz, é o cônico convergente. O cônico convergente é quando esses feixes, ao passar por um meio óptico, nesse caso aqui a lupa é o meio óptico, tá? Determinado meio, quando a luz passar por esse meio óptico, os feixes de luz irão se convergir, eles terão direção para um determinado ponto. Igualmente essas retas aqui estão direcionando. Então esse ponto aqui nós podemos chamar também ponto de convergência. Tá? Esse ponto de convergência é o ponto onde, dependendo do meio, né, aqui no caso da lupa é uma lente, então será o ponto de convergência da lente, tá? É o ponto convergente, ponto focal da lente. Mas toda vez que nós temos esse feixe de luz, né, o conjunto de feixes passando por esse meio, que é a lupa, ou qualquer outro meio. Nesse exemplo, nessa definição, eu estou colocando lupa, mas pode ser qualquer meio onde esse feixe de luz passar e esses raios convergirem para um ponto, eles serem direcionados para um ponto determinado, significa que esse tipo de feixe de luz é o cônico convergente. Por que cônico, né? Porque na verdade os raios vão fazer esse formato triangular no plano, mas em três dimensões seria também, no caso em três dimensões, o triângulo é um cone, tá? Então esse formato cônico aqui é um formato do tipo de feixe, tá? O outro é o divergente. Se tem um convergente, com certeza vai ter o divergente. O divergente que é a partir de um ponto, tá? A partir de um meio, a luz ela irá divergir. Então esses raios, esses conjuntos de feixes estão divergindo para outro meio, para o espaço. No caso, o vácuo, por exemplo, o nosso planeta tem a aceleração gravitacional, a resistência do ar, né? Mas pode também se propagar no vácuo. Lembrando que uma observação muito importante, que a luz, tá? A observação aqui, a luz é uma onda eletromagnética, tá? A luz é uma onda, né, eletromagnética. Isso significa que ela não necessita de um meio material para se propagar. Então ela pode se propagar no vácuo, por exemplo, tá? E é por isso que também a energia solar, os raios solares chegam ao nosso planeta, tá? Então a gente vai discutir quanto tempo essa luz demora e também sobre a velocidade dela, tá? Então o cônico convergente, quando os feixes, a partir de um meio, quando eles passam de um meio por um meio, esses feixes convergem para um ponto. E para ser divergente, a partir de um ponto, esse conjunto de feixes irá, esse conjunto de raios, né, são os feixes irão divergir. Tá? No caso, estou colocando o exemplo da lanterna aqui, mas tem vários outros exemplos. Tá? Bom, o terceiro é quando ele for cilindro paralelo. É o caso dos holofotes. Os raios de luz, os feixes de luz também, que é o conjunto desses raios, eles vão permanecer paralelos, tá? Então os raios luminosos são paralelos, tanto na fonte, né, a fonte de origem da luz, até a propagação dela. Então quando passar pelo meio, esses raios continuarão paralelos, tá? Então é como se aqui nessa parte do holofote tivesse a lente ou um dispositivo que irá passar a luz. Quando ele for ligado, né, esses raios continuarão paralelos entre si, ok? Como mostrado aí na figura, tá? Então esse conjunto, essa parte aqui que está paralela, essas setas aqui são os feixes, tá? Que estão aqui
dentro do holofote. O holofote é um exemplo, tá, do formato. Geometricamente, essa imagem aqui, eu tenho um formato cilíndrico, tá? E nesses formatos cilíndricos é muito aplicável, por exemplo, na lanterna, uma parte, né? Mas em holofotes, em projeções luminosas, jogos de luzes para artes, para várias apresentações em teatro, por exemplo, danças, são aplicáveis, né? E qual é o princípio? Por que que esses raios continuam se propagando? Por causa que eles estão em direção paralela, estão na mesma direção, estão paralelos entre si, tá? Então essa parte arredondada aqui do meio círculo é como se fosse o meio que ele está saindo, tá? E eles continuam ao sair, né, desse meio óptico, eles continuam ainda paralelos, tá? Então esse é a terceira forma do feixe de luz, tá? E aí agora nós vamos falar sobre as fontes de luz primária e secundária. As fontes de luz pode ser duas, primária e secundária. A primária ela tem luz própria, tá? E essa fonte primária, na verdade, pode ser relacionada com as lâmpadas incandescentes ou um corpo celeste ou um planeta que uma estrela, por exemplo, planeta não, uma estrela que tem luz própria, né? Então aí o nosso Sol, como eu coloquei aqui a imagem do Sol, ele tem luz própria, como outras estrelas que nós observamos aqui por telescópios, né? Pelo telescópio Hubble, por exemplo. Mas a luz acesa também é um tipo de fonte primária, tá? Porque ela é chamada incandescente, porque ela consegue atingir uma alta temperatura no filamento de tungstênio, que é o filamento que recebe a corrente elétrica e ilumina, né? Ela começa a esquentar e esse filamento esquenta com a temperatura tão alta que ele começa a brilhar, né? Como se fosse uma larva, né? Em alta temperatura. Então ela chega aí a cerca de 2.500 graus Celsius, é uma temperatura muito alta mesmo. Então basicamente essa luz é considerável que a luz acesa, né, incandescente, é também um tipo de luz própria, tá? Bom, aí nós temos outro exemplo que é a luminescente, é quando ela também emite luz, mas por uma temperatura relativamente baixa, tá? Ela não consome tanta energia, tá? Diferente da incandescente. Então, e aí quando a gente fala também de eficiência energética, hoje atualmente nós temos as lâmpadas de LED, né? Trocando até as luminescentes e trocando as fluorescentes pelas de LED, porque elas com menos energia elas conseguem ter um efeito luminoso maior, tá? O vagalume, por exemplo, e as lâmpadas fluorescentes ligadas às lâmpadas, elas também são consideradas fontes primárias. O vagalume também, porque é um tipo de inseto, né, que tem uma produção própria da luz, né? Só que ele, de fato, claro, só funciona nesse caso à noite, mas ele emite luz própria, tá? Então, basicamente, todo o corpo, qualquer fonte de luz onde que ela emite sua própria luz, não dependendo de nenhuma outra fonte de energia, tá? A não ser a elétrica, nós podemos considerar que essa luz é própria, tá? Para as fontes secundárias é quando o corpo é iluminado, ele não possui luz própria, ou é iluminado ou ele reflete a luz. No caso, nós temos a nossa Lua, nosso satélite natural, a Lua reflete a luz do Sol, tá? Então é um luminar à noite, mas ele não é um corpo luminoso, mas sim um corpo iluminado. A Lua reflete a luz do Sol, tá? Já a lâmpada fluorescente desligada, ela é somente um corpo iluminado para a gente enxergar ela, dizer que ela é uma lâmpada, mas ela desligada, ela é uma fonte secundária, tá? Bom, então basicamente é isso, fontes primárias e secundárias. Agora vamos para mais dois conceitos, tá? Que é a luz em relação ao tamanho, à sua dimensão. Ela pode ser pontual ou pontiforme, que é quando existe a luz sendo emitida por infinitos raios de luz, né? Quando essa fonte, em relação a um referencial, que eu coloquei como um ambiente considerado, for desprezível, nesse sentido nós podemos considerar que essa luz,
esse tipo de luz é pontual. Por exemplo, em nosso referencial da Terra, todas as estrelas que observamos no céu é pontual, né? Já o Sol, nós consideramos a sua dimensão. Então, a sua dimensão em relação ao observador, em relação ao referencial adotado, ela é constituída de infinitos pontos grandes, né? Ou grande em relação ao observador. Então, esses infinitos pontos, eles vão estar basicamente sendo constituídos pela própria luz. No caso do Sol, nós consideramos essas dimensões. E aí é uma fonte de luz própria e extensa nesse caso, né? Já a pontual pode ser luz própria, mas é pontual ou pontiforme, tá? Um exemplo são as estrelas que eu citei, ou dependendo do referencial, algum ponto de luz que esteja bastante distante, seja bem distante do referencial adotado, por exemplo, uma luz do farol no meio do oceano em relação à pessoa que está na margem da praia, né? Então vai observar, ou então é mesmo a luz de um navio no meio do oceano bem longe em relação à praia, ou o farol, né, de um porto em relação a uma embarcação à distância, né? Ela vai observar aquele ponto de luz bem distante, mas que na verdade em relação àquele momento ela é um ponto bem pequeno, as dimensões são desconsideradas. E aí nós consideramos isso como pontual. Bom, basicamente é isso, essa primeira parte. Bom, aí para finalizar essa parte teórica de conceitos, nós temos os meios ópticos. Os meios ópticos, eles são três: meios transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes, pelo próprio nome já diz, né? Eu coloquei essa imagem aqui para representar a transparência. É que todo o corpo, onde que a luz ela passa nitidamente, a luz pode passar e se reproduzir, se propagar regularmente, sem nenhum desvio, não tiver nenhum problema, com certeza esse meio é um meio transparente. Então esses raios de luz aqui, né, quando passar por um meio, que é essa parte aqui, ela continua ainda se propagando, né, nitidamente. Então quem estiver enxergando aqui esse objeto, basicamente irá enxergar ele, né, irá enxergar basicamente nitidamente. Igualmente nós temos objetos transparentes, como o vidro, né, como alguns plásticos transparentes, materiais, né, de vidro, até mesmo espelhos, né, algumas telas transparentes são utilizadas em dispositivos eletrônicos, são utilizadas para a transparência de certas imagens, tá? Então, meio transparente, bem tranquilo, né, pessoal? Bom, o translúcido, a diferença é que ele não é tão nítido. Então, quando a luz passar por esse meio, os raios já não vão continuar paralelos, tá? Alguns vão ser paralelos, outros, depois que passar pelo meio, como está aqui nessa imagem, passar pelo meio, alguns raios irão mudar de ângulo, mudar de direção, tá? Mudar não exatamente a direção, mas sim o sentido, né? Agora um outro mais para baixo, outro para cima. Essa imagem, o resultado que quem tiver aqui na frente irá observar algo meio não tão nítido, né? Mas sim meio embaçado, como por exemplo nessa imagem aqui abaixo nós temos duas portas de um vidro meio fosco, não dá para enxergar nitidamente, às vezes percebemos algumas sombras, uns vultos, mas não vemos nitidamente, assim como nessa outra porta também. E nessa imagem que tem essa parte, onde essa parte de baixo nós podemos ver nitidamente as partes desse lugar, dessa sala e as pessoas, mas essa parte de cima que está do homem e a mulher já é meio borrado, nós não temos nitidamente as características dos objetos, tá? Ou do corpo, tá? Então esse é o meio translúcido, onde a luz ela não se propaga nitidamente, né? Ela vai se propagar de forma irregular. E o terceiro meio óptico é o opaco, é quando a luz ser emitida por um corpo pelo meio, e esse meio não conseguir transmitir a luz, não, né, basicamente não
não ultrapassar esse corpo, tá? O que acontece em meios opacos é quando acontece a absorção da luz, né? E aí ele, em vez de deixar a luz se propagar, ele vai começar a receber maior quantidade de energia solar, energia. Então o que vai acontecer, né? Vai acontecer prováveis fenômenos físicos, como por exemplo a dilatação, né, a absorção da luz. E hoje em dia nós temos as placas solares para absorver essa quantidade de luz em meios opacos, né? E essa luz vem do sol. Mas, por exemplo, aqui um muro de tijolos, por exemplo, basicamente não conseguimos ver a luz é emitida, conseguimos ver que é um tijolo, é uma parede, mas não conseguimos observar outra coisa a não ser os tijolos, né? Não conseguimos ver, a luz não se propaga passando por eles. Assim como também numa porta de madeira, tá? Uma parede e entre outras aplicações, tá? Então, basicamente, os meios opacos é onde que a luz um meio que não permite a propagação da luz, tá? Temos vários objetos, qualquer objeto onde você não consegue observar, né? A luz não consegue se propagar passando por esse meio, então basicamente se ela não atravessa, ela não se propaga, então é um meio opaco, tá? Bom, o resultado disso a gente vai ver os outros fenômenos, tá? Que seriam os fenômenos ópticos, tá? Então é uma outra parte do conteúdo. Hoje é só para a gente entender esses conceitos, tá? Bom, e aí, já que nós estamos falando da luz, nós precisamos entender o porquê também essa luz, como ela se comporta. Nós falamos alguns processos, cônico, convergente, divergente e paralelo, cilíndrico paralelo. E a luz, historicamente, alguns físicos começaram a buscar melhor esse comportamento, inclusive querendo medir, tá? O que se teve a ideia inicialmente, essa primeira afirmação, é que por muito tempo pensou-se, né, que a velocidade fosse infinita, não pudesse ser calculada ela. Bom, isso passou aí por alguns anos, mas Galileu Galilei ele não concordou com isso e ele tentou encontrar aí valores a respeito, né, do tempo da luz gasto que ela percorria entre duas colinas, né? Basicamente entre duas montanhas. Bom, ele não foi bem sucedido, né, com esses experimentos por conta até mesmo de materiais que não tinha na época, tá? Outros físicos tentaram realizar, como Homer, ele tentou encontrar um valor, encontrou um valor aproximadamente a 200 km por segundo, né? Nós temos vários físicos que tentaram, mas o mais aceito foi de Albert Michelson, que chegou ao valor de 299.770 km por segundo. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, seria 2,997925, né? Seria um valor mais aproximado, ou seja, vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Então, esse C, né, está representando a velocidade da luz, velocidade da luz. Então, basicamente, nós temos uma representação, um valor numérico para o cálculo da velocidade, né? Nós trataremos a maioria dos problemas físicos ou astronômicos relacionados à luz como esse valor de C para o valor da velocidade da luz, que é 3, e aí aproximamos, né? Isso está muito próximo, esse fator numérico aqui está muito próximo de 3, então aproximadamente aí 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou se nós convertermos isso para quilômetros, vai cair 3 casas decimais, tá? Então vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a 15, ok? Então, basicamente, a velocidade da luz trouxe um grande avanço para a ciência, inclusive para o estudo da luz, né? E, por exemplo, para aprimorar e para aprofundar um pouco melhor esse contexto, nós vamos falar aqui sobre um anos-luz, tá? Um anos-luz é a distância que a luz, é uma medida de distância, tá? A distância que a luz percorre no vácuo em um ano, tá? Um ano terrestre ou um ano dependendo do referencial do planeta. Então, para calcular quanto é que vale essa distância, nós vamos determinar agora quanto vale essa distância. Um ano-luz, vamos considerar que a velocidade da luz seja 3,0
0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Então, já que está em metros por segundo, nós vamos tentar determinar qual é essa distância em quilômetros, tá? Então, nós vamos lembrar que a velocidade de um determinado corpo de uma partícula, nesse caso é da luz, é o espaço pelo tempo, ΔS pelo ΔT, tá? Só para via de cálculos, tá? Nós vamos considerar a velocidade da luz em quilômetros por segundo. Então, esse expoente aqui, o C, será considerado 3,0 vezes 10 elevado à quinta, só que isso será quilômetros por segundo, tá? Então, esse vai ser o valor da nossa velocidade. Então, no lugar de V, eu vou colocar o C, tá? Então, ó, o V aqui da velocidade é o valor de C, que é a velocidade da luz. E o espaço é que eu quero encontrar, tá bom? Outra grandeza que eu vou adotar também é o tempo. O tempo seria em anos, tá? Só que para o cálculo ele tem que ser em segundos. Em anos, né, em dias, seria 365,25 dias, tá? Como um dia, tá? Você pode calcular isso que vai dar certo, tá? Um dia tem aproximadamente 86.400 segundos, multiplicando 86.000 vezes 400 vezes 365,25, você vai encontrar um tempo aí de aproximadamente, vamos colocar em notação científica, de 3,16 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá? Então esse é o valor do ΔT. Já temos o valor do ΔT, nós vamos substituir nessa fórmula aqui, tá bom? A velocidade é C, né? Então vai ser 3,0 vezes 10 elevado à quinta, igual ao espaço que eu não sei ainda, que eu quero encontrar, e o tempo que é 3,16 vezes 10 elevado a 7. Tá? Aqui desse lado tem um numerador 1, denominador 1, então eu vou fazer 1000 pelos extremos, tá? Vou continuar o cálculo aqui do lado. Então o ΔS será o espaço, né? Vai ser eu multiplicar 3 vezes 10 elevado à quinta vezes 3,16 vezes 10 a sétima, tá? 3,0 vezes 10 elevado à quinta vezes 3,16 vezes 10 elevado a sétima, tá? Bom, fazendo propriedades aqui, 3 vezes 3,16 dá 9,48 vezes 10, deixa eu ajeitar aqui esse número, tá? 9,48 vezes, eu vou repetir a base e somar os expoentes, 5 mais 7 dá 12, então o deslocamento aí e o espaço que a luz percorre no vácuo é de 9,48 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então essa é a distância que o valor é a distância que a luz percorre aí em um ano. Isso aqui, pessoal, é aproximadamente dá uma volta 7 vezes e meia no raio da circunferência do nosso planeta. Então é muito rápido, tá? Então basicamente a velocidade que ela está indo de 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo é o valor de dar 7 voltas ao redor do nosso planeta, 7 voltas e meio, tá? Bom, e essa é a mais aceita, bem? Bom, agora vamos para uma parte de exercício para finalizar essa aula, tá? Então vamos lá. Vamos classificar aqui cada uma dessas partes, A, B, C e D, como fonte primária P e fonte secundária S. Bom, os planetas são considerados fontes secundárias, porque basicamente eles vão refletir a luz que é emitida pelo nossa estrela, que é o Sol. O vagalume C já será uma fonte de luz primária, né? Já a lâmpada apagada também é secundária e os espelhos vão refletir a luz. Eles não basicamente não emitem luz, mas sim eles refletem, tá? Então esse é um exercício para a gente fixar aqui alguns conceitos. Bom, aqui tem um microscópio, tá? E existe 3 tipos de lente aqui. 2 tipos de lente, né? Tem a ocular, que é essa parte aqui,
a objetiva, né? E a outra a parte que fica a bandeja, né? Mas a gente tem a ocular e a objetiva. Bom, esse conjunto de lentes a gente vai ver um pouco melhor lá quando estiver falando de óptica, quando estiver falando de lentes. Mas ele quer saber quais são os tipos de raio nos três processos, tá? Qual é o tipo de raio de luz no feixe 1? No feixe 1 você pode observar que a luz emitida aqui, o corpo iluminado aqui, uma determinada partícula A, uma bactéria A, não sei, algum tipo de representação biológica, microscópica que podemos enxergar, a luz é emitida nele e vai de fato convergir para um ponto dentro do microscópio. E esse ponto de convergência, nesse exato momento até aqui, nós temos que é um tipo de cônico, de feixe cônico convergente. Porque os raios estão se convergindo para esse ponto. No feixe de luz 2, desse ponto, essas serras estão indicando os raios, está divergindo. Então, nesse caso, é cônico divergente. Certo? E no 3, a observação vista por uma pessoa aqui, seria a lente ocular, que nós podemos enxergar, é paralela, chega aos nossos olhos. Está paralela a essas setas, que são os raios de luz. Que na verdade o conjunto deles é os feixes. Então nesse caso será cilindro, são paralelos, tá? Cilindro paralelo. Né? Então nós temos a classificação aí dos três raios, tá? Isso é uma aplicação em um microscópio, então depende todo exercício e toda aplicação desses conceitos depende do instrumento que você está analisando, tá? Da situação. Bom, e o exercício 3 é algo mais de cálculo, muito parecido com o que acabamos de fazer sobre a luz, tá? A diferença é que, considerando que o Sol se encontra a aproximadamente 8 minutos luz, então aqui já vamos denotar como ΔT 8 minutos luz, ou seja, o tempo já é 8 minutos luz, tá? Calcule o valor aproximado da distância Terra e Sol. Como ele quer saber a distância entre Terra e Sol, ΔS a gente não sabe, tá? Mas uma coisa interessante, se eu estou falando de 8 minutos luz, eu estou considerando essa luz do Sol, ela está viajando no vácuo, né? Então ela é a velocidade da luz que vamos considerar. Então a velocidade da luz será considerada como 3,0 vezes 10 elevado a quinta. Como que é em quilômetros, nós vamos deixar a velocidade da luz em quilômetros por segundo, tá? Então como é que vai ficar o cálculo, né? Vamos só fazer uma pequena transformação de 8 minutos luz para segundos, tá? Então 8 minutos, cada minuto é 60 segundos, então seria multiplicar 8 vezes 60, tá? Então o cálculo da velocidade vai ficar... O espaço, eu vou representar aqui, vou colocar aqui mais embaixo, ΔS por ΔT. Então, isso implica dizer que o espaço vai ser eu pegar o valor da velocidade vezes o tempo, né, para ser mais prático. Só que a velocidade é essa e o tempo eu tenho que transformar em segundos, tá? Então, ΔS vai ser a velocidade 3,0 vezes 10 elevado a quinta vezes 8 minutos, que multiplicado por 60 segundos, isso aqui vai dar 480, né? Então o ΔS é igual a 3,0 vezes 10 elevado a quinta vezes 480. Bom, se eu colocar isso em notação científica, o 480, eu vou ter 3,0 vezes 10 elevado a quinta vezes 4,8 vezes 10 elevado a 2. Se eu voltar as duas casas decimais, eu volto para 480. Então agora fica mais fácil para a gente determinar. Então, essa distância entre a Terra e o Sol será multiplicar 3 vezes 4,8, tá?
que vai dar 1,44 vezes 10 elevado a 8 km. Primeiro vai dar 14,4, tá? Na verdade é 14,4 vezes 10 elevado a 7, tá? Mas eu volto uma casa decimal, então o espaço fica 1,44 vezes 10 elevado a 8 km. Então esse é o valor da distância entre a Terra e Sol, tá? Bom, então esses são pequenos 3 exercícios sobre o contexto de velocidade da luz, sobre os conceitos básicos da óptica geométrica. Na próxima aula nós iremos tratar sobre os princípios da luz, tá? Propagação retilínea da luz. Bom, pessoal, então vou ficar por aqui. Até a próxima aula e bons estudos.